Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos internautas que nos acompanham pela internet. É uma satisfação poder estar aqui, rever os irmãos e poder aprender da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um alimento que sustenta, e dá força espiritual. E é o que precisamos, ter força para passar todas essas barreiras dessa vida, obstáculos, coisas que vêm até nós, que às vezes não temos resposta pronta para dar. Mas a palavra de Deus nos capacita, nos dá habilidade para assim viver e viver na presença de Deus, vencendo desafios, vencendo lutas, vencendo todo tipo de coisa que se levanta, em nome do Senhor. Convido os irmãos para nós lermos as Escrituras que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10 a seguir. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Vamos ter um momento de oração nesse instante, antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para reverenciar o Teu nome. Teu nome que tem poder, é o nome que está acima de todos os nomes. Tudo que se nomeia nessa terra,
tudo, Senhor, toda pronúncia de nomes, o teu nome é maior. Nessa noite aqui estamos para reverenciá-lo. Estamos aqui, Senhor meu Deus, para nos colocar diante de Ti, reconhecendo que somos criaturas, que o Senhor, por misericórdia, nos concedeu o privilégio de sermos chamados filhos, ó Senhor. E aqui estamos para honrar o Teu nome. Senhor, nos dê sabedoria. Nos dê, Senhor meu Deus, entendimento dessas palavras. Essas palavras, elas possam ficar gravadas no nosso coração. Manifesta o Teu Espírito. Dá força ao cansado. Repreende, Senhor meu Deus, toda espécie de coisas que vêm para tirar nossa atenção nesse momento de estarmos, Senhor, atentos à Tua palavra. Ajuda-nos, nos dá, Senhor, atenção nesse momento, para que possamos absorver essa palavra para o nosso coração. Fica conosco, nos abençoe no decorrer, Senhor, da explanação da mensagem. Palavra essa que eu não tenho poder, mas a Tua palavra tem. Ajuda-nos na compreensão da mesma, dá-nos do Teu Espírito, para que possamos estar atentos. Eu peço Tua bênção e desde já Te agradeço. Amém. Podeis assentar. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: preparado para a batalha. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios. E nessa carta, que tem 6 capítulos, ele fala de diversas coisas relacionadas aos cristãos. Na primeira parte, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo, sobre como o cristão, ele recebeu o poder de Deus. E no capítulo 4, 5 e 6, ele vem expor a prática de todas essas bênçãos que nós recebemos, para que tudo que Deus concedeu aos cristãos, eles façam e eles se deleitem nas bênçãos do Senhor. Eles possam provar que Deus é bom e que a sua promessa, ela se cumpre. E nós estamos no capítulo 6. Capítulo 6 é a prática. Capítulo 6 é quando o cristão, ele coloca a sua atenção a executar o que Deus tem colocado para ele fazer. E Paulo aqui, ele vem falar sobre a preparação do cristão se preparar. Ou seja, é responsabilidade do cristão se preparar, estar pronto. E aqui ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É responsabilidade do crente ele se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele vem falando também que tipo de inimigo, de batalha é essa. Essa batalha que ele cita não é algo carnal, porque nós não temos que lutar contra o que é mortal. Ele diz aqui, contra a carne, contra o sangue. Ou seja, nossa batalha não é contra um ser vivente, não é contra um humano, não é contra um animal, não é contra algo que tem vida aqui na terra. É espiritual, é hoste maligna,
é principado, potestade, é forças satânicas que envolve essa peleja do cristão. É isso que ele tem que lutar. É isso que ele tem que batalhar. Contra hostes espirituais da maldade. E diz, para o cristão estar revestido com toda a armadura de Deus. E a partir de agora, ele vem fazer uma exposição de coisas contemporâneas que os cristãos de Éfeso estavam acostumados a ver. Um soldado romano. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus e após a morte e ressurreição de Cristo, Roma ainda governava. Roma quase dominou o mundo. E os efésios, eles viam com seus próprios olhos soldados romanos ali na sua cidade, ali no seu estado. E Paulo faz aqui uma exemplificação para ele aplicar no espiritual. Ele fala da armadura de Deus e ele cita peças de uma armadura de um soldado. Ele fala que esteja cingidos os vossos lombos com a verdade. O soldado ele tinha um cinto que era cingido abaixo do abdômen, e esse cinto prendia a sua túnica e servia como compartimento da espada. Ele tinha também o capacete, ele tinha a proteção do abdômen, ele tinha o calçado, ele tinha o escudo, que era a defesa, e Paulo usa todos esses instrumentos da armadura de um soldado para exemplificar e chegar no ponto a qual ele vem falando. Esse cinto, que ele diz assim, cingidos os vossos lombos com a verdade. Esse cinto que é colocado no cristão, ele está cingido com o Evangelho, porque a verdade vem através da palavra, do Evangelho. Então o Evangelho, ele protege o cristão. Quando o cristão tem em mente a palavra de Deus e em prática, ele está protegido. E é uma peça fundamental da armadura. Essa cinta, esse cinto que está cingido no seu lombo. E vestida a couraça da justiça. A couraça era um instrumento que era colocado para a proteção do abdômen. Protegia, e essa couraça, ela era uma mistura de metal com couro. Era uma combinação. Era uma peça combinada. E essa peça fazia com que o soldado tivesse resistência contra ataque de lança ou de dardo inflamado, ou seja, de uma flecha pegando fogo. Ele tinha essa proteção. E depois ele fala também do escudo da fé. O soldado tinha um escudo. O escudo era mais ou menos 1 metro e cobria todo o seu corpo. Ele servia como proteção. Muitas flechas inflamadas de fogo vinham em sua direção, e ele com esse escudo, muitas das vezes molhado, úmido, a flecha incendiária batia e não tinha efeito.
protegia. E esse escudo, ele fala, escudo da fé. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, a fé na redenção, a fé em Deus, faz com que seja uma proteção contra o inimigo. Quando se tem essa fé, quando se crê nas promessas, quando se crê na palavra, essa crença, ela protege o cristão. Ela é um escudo. Para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O capacete era colocado na cabeça. E o motivo era para que não atingisse, ele não fosse de uma forma atingido na cabeça. E esse capacete da salvação que ele vem falando é relacionado à mente, ao pensamento. Esse capacete da salvação é quando não se tem dúvida do que Deus te chamou, Deus te consagrou, Deus te salvou. Quando não há dúvida e há convicção da salvação, há convicção que você foi chamado por Deus, que Deus está na sua vida, então esse capacete, ele te protege, para que os seus pensamentos, eles não sejam levados pelo inimigo, que as dúvidas, elas não venham entrar na sua cabeça facilmente, que você venha a fazer perguntas, se Deus é com você, se verdade, se Deus está comigo, acontece tanta coisa comigo, será que Deus está comigo? Então, esses questionamentos, Satanás ele vai enviando para que o cristão comece a pensar. Mas esse capacete da salvação, quando ele tem a convicção, quando ele tem a fé em Jesus Cristo, quando ele tem certeza, ele não pensa essas coisas. Então ele está protegido, a sua mente, contra certos questionamentos, certas coisas que vêm para colocar dúvida, colocar incerteza, insegurança ao caminho que está seguindo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo soldado na antiguidade usava uma espada. A espada era o ataque dele. Com a espada ele matava, com a espada ele feria. E essa espada, o apóstolo vem dizer já claramente, que é a palavra de Deus. O cristão, ele deve sempre ter essa espada. E essa espada não é, como nosso irmão disse, para ficar aberta em certos lugares, certos capítulos, como uma proteção, como um talismã. Não. Essa palavra ela tem que ser aberta, tem que ser lida, tem que ser estudada, meditada, para que ela tenha efeito na vida espiritual. Então, quando nós estamos portando essa palavra, quando essa palavra faz parte da nossa vida cotidiana em leitura, na mente, no coração, então nós estamos prontos a atacar o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui ele fala também, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado ele tinha também um calçado específico para cada terreno. E isso faz sentido, porque se ele fosse num terreno do inimigo, um terreno que ele nunca pisou, poderia ter ali alguma arapuca, alguma coisa que ele ia ser tragado, ia cair, ia se machucar. Alguma armadilha no caminho poderia ali dar fim a ele. E ele tinha que ter um calçado específico para o terreno, onde ele ia pisar.
E o calçado para nós significa o quê? O conforto, estabilidade. Porque quando nós colocamos um sapato, um tênis, seja o que for, um calçado, para ir ao trabalho, é um calçado específico. Quando é uma festa, é um calçado específico. Quando é um serviço bruto, é um calçado específico. Nós não colocamos o mesmo calçado em todas as ocasiões. E aqui nessa ocasião, esse calçado é a prontidão para pregar o Evangelho e para disseminar as boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho da paz. Então, quando nós colocamos esse calçado na preparação do Evangelho da paz, ele está dizendo que a gente está pronto para anunciar o Evangelho. Então, quando a gente está pronto, a gente está calçado. Porque se a nossa vida se limitar a coisas aqui do mundo, e chegar um momento que nós precisamos, e uma pessoa precisa ouvir o Evangelho, e a gente não fala, nós não estamos calçados. Até no mundo, quando a pessoa fala, você deve estar calçado, ou seja, você tem que estar preparado. Então ele faz aqui uma alusão desse calçado do soldado, da prontidão do cristão a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E essa armadura? Essa armadura, ela é composta por todos esses elementos. E nós ouvimos aqui no princípio do texto, onde ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o que é essa armadura? A armadura é um artefato completo, é um instrumento completo de guerra para o soldado. E no nosso caso, essa armadura de Deus são equipamentos, são o conjunto de virtudes que Deus nos dá, nos capacita para enfrentar o diabo e os demônios, para enfrentar toda a força de Satanás. Toda essa armadura, todos esses elementos na armadura de Deus, elas compõem essa armadura, esse instrumento que faz o cristão poderoso e imbatível contra os poderes demoníacos, contra todas as hostes espirituais da maldade. E depois do cristão colocar essa armadura, ele deve resistir, porque vai vir dias maus. Amados, Jesus nos alertou, dizendo que para nós não nos preocuparmos com os dias, nós não nos preocuparmos com o futuro, porque os dias seriam maus, basta o mal a cada seu dia. Jesus já falou isso nos evangelhos, e Paulo aqui fala, para o cristão vestir a armadura e estar preparado para o dia mau. E o que seria esse dia mau? Esse dia mau, ele vem sem você receber mensagem alguma. Você não recebe nada. Vem de repente. Como veio para Jó? Os irmãos observam lá em Jó, que Jó, ele tinha uma vida muito boa. De repente, desabou. Acabou tudo que ele tinha. Do nada. Mas tinha por detrás Satanás, que pediu permissão para Deus para que tocasse em tudo de Jó. E Deus permitiu que isso acontecesse. Então o dia mau é quando Satanás ele mira toda o seu equipamento, toda a sua força, ele mira todas as suas armas em você e dispara todo tipo de tiro, toda arma, toda bala, todo armamento, para ver se te destrói. Para ver
se ele consegue uma vitória contra você. E como você deve estar? Revestido da armadura de Deus, para resistir ao dia mau. Porque dia mau, irmãos, nós não sabemos quando vem na nossa vida. Tudo pode estar bem, tudo pode estar alegre, tudo pode ser alegria e satisfação em Deus. Mas de repente a coisa começa a andar para trás. Satanás começa a mexer, começa a agir. E nós temos que estar com essa armadura vestida para resistir no dia mau e, feito tudo, ficar firmes. Essa armadura vai nos dar resistência contra o poder de Satanás e vai nos dar firmeza na nossa vida espiritual. Por isso nós temos que ter sempre essa vestimenta. Porque essa vestimenta, todos esses componentes, faz com que nós estejamos habilitados, capacitados contra as astutas ciladas do diabo. Não tem dia, não tem hora, ele pode preparar uma presepada para qualquer um. Mas os irmãos têm que vestir, a igreja tem que vestir toda a armadura de Deus. E depois ele vem finalizar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vestido a armadura e orando em todo o tempo. A oração, ela vem a desfazer as obras do diabo. E nós não podemos abrir mão desse nosso recurso da oração. Nós temos que estar sempre prontos a orar em todos os momentos da nossa vida. Reservar tempo à oração, porque a oração, ela é a chave que abre as portas. A oração, ela faz com que aquilo que nós tínhamos como que perdido, seja encontrado, seja restaurado, seja achado. Então a oração aqui, ela entra como um acompanhamento dessa vestimenta espiritual, que é a armadura de Deus. Estejamos preparados, amados, em todo tempo, porque nós temos que estar preparados para a batalha. Imagina o inimigo vir até você, contra a sua família, e você não está preparado com essa armadura de Deus vestido, não estiver orando, não estiver em espírito. Imagina o estrago que ele pode fazer e você não pode fazer nada. Mas antes disso, esteja preparado para que a sua vitória seja certa, para que a sua vitória, ela sempre aconteça, sempre você seja vitorioso. Porque se você vestir a armadura de Deus, você buscar a Deus, você orar, você estudar a Bíblia, você se interessar pelas coisas de Deus, Satanás, ele pode chegar perto, mas ele não tem plena vitória sobre você. Você sempre vai ter um recurso a mais, e Deus vai te capacitar e fortalecer para que Satanás, ele seja derrotado. E é para isso que nós temos essa preparação, para derrotar Satanás e toda a sua astúcia, toda a sua legião, todos os seus seguidores, todos os seus comandados. Nós estamos aqui do outro lado, do lado da fé, do lado da salvação, do lado da redenção que Cristo nos salvou, para que nós possamos aqui dar testemunho das bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e essa palavra possa falar fortemente em seu coração, e você sempre está vestido, revestido da armadura de Deus, sempre buscando o poder de Deus e sempre se fortalecendo no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos para amanhã
no culto que haverá a partir das 18h30, estaremos aqui reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Temos aqui uns pedidos de oração, e eu gostaria de anunciar aqui para que os irmãos orassem. Oração em favor do irmão Gilberto, também em favor de nossa irmã Marta, em favor do Rafael, Andaraí e família. Vamos orar em favor dos nossos irmãos, em favor desses nomes que chegaram até aqui, que confiam na oração, no poder da oração, confiam na igreja. Então vamos encarecidamente orar em favor dessas pessoas que precisam das nossas orações. Eu convido desde já o nosso irmão Fábio para fazer essa oração em favor dos irmãos, em favor dessas pessoas. E após a oração do servo de Deus, fique encerrado este culto em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar com nosso Senhor Jesus Cristo. Amado e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, damos graças a Ti, Senhor Jesus, por estas bênçãos, Pai, por estas oportunidades, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, e aprendendo mais um pouco, Pai. Que possamos fazer uso desse aprendizado nos dias da nossa vida, Senhor. Que todos os dias venha nos fortalecer, Senhor. Ó Senhor Jesus, que aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que possa também receber estas bênçãos, Senhor, onde quer que estejam, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, da dificuldade de cada um dos Teus servos, Senhor Jesus. Que eles possam ali neste momento, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, e o Teu agir em suas vidas, nas dificuldades, nos problemas, Senhor Jesus. Eles possam, Senhor, neste momento, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença, assim como nós estamos sentindo aqui, Senhor Jesus. Que possam sentir, Senhor, as Suas mãos, Senhor. Ó Deus misericordioso, tende misericórdia, Senhor, daqueles, Pai, que estão padecendo, Senhor, na mão do inimigo, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, Senhor Jesus, e segurar, Pai. Ó Senhor misericordioso, clamamos também em favor dos nossos irmãos, Senhor Jesus, que estão ali na cidade de Catanduva, Pai. Que o Senhor possa guardar cada um, Senhor, no retorno para a nossa casa, Senhor. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Neste momento, Senhor, damos graças, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Sua casa, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos às bênçãos finais, e após as bênçãos finais, fica encerrado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.